Bom dia, boa tarde e boa noite. É um prazer. Estamos aqui de novo para a gravação do nosso segundo episódio do podcast, né? Definir a palavra que define. E hoje com convidados ilustres também, que vão se apresentar aí para os nossos amigos, os nossos ouvintes. José Fadanelli, Luiz Ozelami e Sérgio Torres. Bem-vindos aí, pessoal, e uma palavrinha de vocês para nós iniciar essa nossa conversa comigo e com o Alessandro aqui. Ricardo, como tu disse, bom dia, boa tarde, boa noite, faço minhas as tuas palavras e queria agradecer demais a vocês aí todos pelo convite, em especial a ti e ao Alessandro, meus amigos e colegas aí da Dupont Spiller, e dizer que é uma honra compartilhar a mesa com pessoas como vocês, o Luiz Ozelami e o Sérgio Torres, que são todos profissionais com uma história muito grande, muito rica, uma carreira sólida empresarial e que vem auxiliando diversas famílias e diversas empresas ao longo desse tempo todo. Então vai ser um prazer enorme aí compartilhar esse momento com vocês. Obrigado, Zé, pela citação aí. Também estou bem satisfeito de novamente poder participar desse bate-papo organizado pela Dupont Spiller e em companhia do Zé, do Sérgio Torres, grandes parceiros. E poderíamos dizer que este momento de crise nos trouxe uma nova oportunidade aí da gente poder se ver, quem sabe até mais seguido. E a gente sobrou um tempo também para tentar vamos dizer assim, selecionar alguns temas para que a gente possa até debatê-los e deixar registrados como seria o ato de hoje. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui nessa mesa com vocês. Olá, boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês, encontrá-los mais uma vez. A DS é a minha casa em Bento. Discutir temas importantes, especialmente nesse momento, né, de desafio, de forma fantástica, me entusiasma muito apesar das dificuldades do problema atual, pela dimensão dele, né? Isso me anima, me exige e me dá um prazer enorme tentar encontrar algumas soluções junto com todos vocês. A satisfação é nossa em receber vocês hoje aqui para esse nosso segundo podcast, no qual a gente escolheu como tema empresas familiares e os desafios que elas vêm enfrentando nesse momento, tanto ela como a empresa em si, mas também como a família empresária, e esse desafio fantástico que elas já tinham e agora nesse momento estranho dessa pandemia, como é que a gente pode verificar os desafios e intercorrências para elas continuar se mostrando vencedoras e perpetuar esse legado. É um grande prazer tê-los aqui e essa é a primeira provocação que eu faço para nós começar uma conversa. Como é que vocês estão enxergando, especialistas que são no tema, as empresas familiares sendo desafiadas nesse momento e que respostas elas vêm dando? A provocação é muito válida, né, Alessandro? Esse momento aqui está desafiando a todos. E não seria diferente com as empresas familiares. As empresas familiares já naturalmente têm desafios diferentes e nesse momento aqui parece que as coisas elas ainda ficam maiores, né? Então a gente vê famílias em que os pais têm um papel preponderante ainda nas atividades do dia a dia das empresas. E os pais de uma hora para outra são praticamente proibidos, não só pelos filhos, mas por outras pessoas de irem à empresa, né, e circularem, fazerem aquilo que estavam acostumados às vezes há mais de 50 anos. Então isso traz uma certa insegurança. O próprio momento já é estressante também do ponto de vista econômico, né? As empresas vêm enfrentando esse tipo de dificuldade e às vezes sem que elas tenham o seu chefe ali, o seu patrão circulando, isso pode ser um desafio ainda maior. Agora, se elas estão preparadas para isso, o tempo vai dizer, né? E me parece que todo desafio traz crescimento também. Então, dentro dessa perspectiva, as empresas vão ter que se adaptar, as famílias também vão ter que se adaptar, e a tendência é de que aqueles que conseguirem passar melhor por esse momento aqui tenham
consigam retomar também mais rápido a vida normal, diferente que vem daqui para frente. Então essa é uma ideia inicial, né, para a gente discutir, mas a minha impressão é de que elas têm tudo para sair melhores dessa crise, desde que elas estejam abertas para isso. Zé, muito bem colocado. Eu imagino o seguinte, que o Torres pegou bem uma frase que ele falou assim, né? Que nos momentos de crise tu vê realmente quem tem café no bule, sabe? Tu vê quem tem força, quem tem energia e quem tem inteligência para se organizar, para sair da situação que se encontra. As empresas familiares, de uma maneira geral, elas estão sempre um pouco mais atrás das empresas mais profissionalizadas. Empresas maiores, mais profissionalizadas, elas estão o nível de governança dela puxa comitê de riscos, comitê de crise, gestão de pessoas, estruturação financeira, planejamentos e tudo mais. Que normalmente as empresas mais familiares, aquelas, sobretudo da nossa região, em médias, elas estão num processo ainda, elas vão, mas não vão muito profundamente no processo, mas com certeza, Fadanelli, concordo totalmente contigo. Aquelas que têm ingredientes, aquelas que se prepararam minimamente, aquelas que têm que viram, que têm essa energia, que têm essa visão aí de alguma estruturação interna, ou seja, um pouquinho mais preparadas, vão ter uma chance muito maior do que aquelas que vão começar a pensar agora no que fazer. Queria aproveitar esse momento e botar um temperinho na conversa. Assim, o Luiz traz a questão das empresas preparadas e as que a gente entende como familiares, e às vezes parece que a empresa familiar não é uma empresa profissional. Quando a gente fala de empresa familiar e empresas profissionais, teve um momento que a gente entendia, ou dava a impressão, que a empresa familiar não era uma empresa com grau de profissionalização. E eu brinco sempre aqui dentro que não importa se é familiar ou não, o que importa é ser profissional, se ela está profissionalizada. E aí eu queria provocar o Torres numa questão que sempre me atiçou muito, porque eu acho que a empresa familiar com cultura familiar profissional, ela tem, inclusive, especialmente nesse momento, uma vantagem competitiva extremamente grande em relação às outras que não têm esse sangue, essa vontade de passar por isso com esse adicional, que é a empresa da minha família, esse legado eu tenho que manter. Como é que tu vê isso, Torres? Eu penso assim, indo ao encontro, né, disso tudo que está sendo colocado, existem níveis de empresa familiar, né? Aquelas que, como diz o Zelames, estão com uma estrutura de gestão adequada, com processos e ferramentas atualizados, com órgãos de governança bem definidos e bem executados, né? Algumas definem, mas não executam, né? Tem um outro nível de empresa familiar que não tem nada disto, né? Algumas pensaram nisto, não evoluíram, outras sequer pensaram e se negam a pensar, né? Quando tu traz essa questão, Alessandro, nós estamos falando da resiliência, né, da família familiar. Via de regra, uma empresa familiar, se a gente fosse assim, colocar um rótulo, né, ela é um conjunto de histórias da família que vai para a empresa. Este conjunto de histórias na família vai sofrer agora uma série de consequências. Ela vai mudar a história da própria família. Então, esta resiliência, esta dedicação, esta vontade, esse desejo da empresa familiar, via de regra, liderada por uma ou duas pessoas da família, o que me parece é que agora vai haver uma grande dificuldade de entender esse novo momento, desta nova história familiar que vai para dentro da empresa. Porque ele começa levando uma nova história da empresa, um novo momento da empresa para dentro da família. E é o momento delas estarem preparadas. E é o momento delas estarem preparadas de entendimento do que está acontecendo, de aceitação do que está acontecendo, né? E, ao mesmo tempo em que nós temos, de um lado, essa resiliência, esse desejo, essa força, nós vamos ter provavelmente um movimento dentro das famílias de dificuldade de aceitação, porque é mais ou menos o seguinte: de novo, nós vamos passar trabalho, mais uma vez nós vamos abrir mão, mais uma vez nós vamos trabalhar dobrado,
Deixa eu aproveitar esse gancho, Torres, também. Vou usar um gancho aqui que o Zé deixou para nós, o Fadanelli, dizendo que os pais foram obrigatoriamente retirados do ambiente, né? Essa é uma figura interessante, porque preparados ou não, os pais foram retirados do ambiente, né? Por um agente externo. Por um agente externo, quer dizer, não é nem uma que não é um consultor. Não é um consultor, não é uma possibilidade, é uma obrigação. Exatamente, né? Não foi o consultor que foi lá, pegou e disse, agora vamos para casa. E no nosso bastidor aqui a gente lembrava até do outro podcast e falávamos de adaptabilidade, né? E aí a pergunta que fica, Zé, devolvendo a bola para ti, a empresa familiar, ela tem um desafio, ela pode ter problemas ou não, porque quando a gente fala de empresa familiar, nós estamos falando, segundo as estatísticas, de 90% das empresas, né? Como referiu o Luiz, com maior grau de governança ou menor grau, organização melhor ou menor. Mas essas familiares, vamos lá, que não estão organizadas, podem aproveitar a estrutura menor delas, né, com a saída do pai e achar rapidamente, ou seja, se adaptar melhor, ou isso acaba sendo um problema ainda maior, porque tem que resolver todas aquelas questões que vêm da casa, digamos assim, que vão ter que ser resolvidas nesse momento quando o pai não está mais no negócio. E aí, Zé? A pergunta é ótima, né, Abel? E eu tendo a dizer que não tem uma resposta única, vai depender muito de cada estrutura familiar e de cada estrutura empresarial, né? Como tu chamaste atenção aí para o podcast anterior, nós temos uma empresa familiar, né, que é a Tramontina, que foi feita aí uma mesa redonda com o seu Clóvis Tramontina. E ele mesmo disse que foi retirado, né? Não foi mais as empresas e não foi mais fazer o papel que ele exerce com maestria, por exemplo, em feiras e outras atividades externas, mas isso não impediu que ele continuasse junto com seus pares de conselho a tratar as matérias da empresa. Essa é uma empresa familiar extremamente bem arrumada, bem organizada. Agora, a repercussão numa empresa menor, em que o pai ou a mãe tem uma posição executiva fundamental, porque ele está lá no dia a dia ainda tomando decisões, assinando cheque e mandando fazer pagamentos e assinando contratos, essas empresas talvez tenham sofrido um pouco mais, né? Então, a resposta de como elas vão sair desta crise me parece estar vinculada à forma como elas vão se adaptar a esta crise sanitária. E essa adaptação vai levar obrigatoriamente a uma melhora, porque muitos deles, e aqui eu falo por alguns casos que a gente tem próximos, muitos deles se deram conta que não precisam ir para a empresa todos os dias. Antes eles tinham que ir até por uma questão moral, que eles se impunham. Agora eles se deram conta que eles não precisam, que todo mundo vive e sobrevive sem eles. Sem a figura física, eu digo, não sem a presença ainda moral que eles têm de importante. Então, isso vai mudar bastante. Talvez vai ter muito mais empresário morando na praia e fazendo conexão via internet agora com as suas equipes do que antes, sem que isso piore a vida das empresas. Então, essa é uma pincelada aí do que eu penso a respeito, viu? Zé, deixa eu pegar uma carona aí. Quando tu mencionas empresas do porte da Tramontina, empresas de controle familiar absolutamente profissionalizadas, se tu baixar um pouquinho, um dos maiores medos que eu tenho quando tu baixa o nível dessa empresa, tu pega empresas de 15 milhões, de 10 milhões a 80 milhões, inclusive, para alguém se adaptar, ele precisa aceitar uma condição ou fazer uma leitura de um determinado cenário. Eu tenho medo da leitura que eles estão fazendo. Uhum. Porque essas empresas familiares, a tendência do grande chefe é dizer assim, bom, vá lá, já passamos tantas crises, vamos passar essa também. Cara, essa crise está diferente das outras, aparentemente, né? A gente também não sabe, porque se eu soubesse escrever um livro aí, e ganhava vida e tudo mais. Mas o medo que me dá é de ver uma simplificação na definição do problema. Já passamos tantas crises, vá lá, vamos passar essa aqui também.
eu me transportei para nossa... Eu estou dentro da nossa região. E é disso que eu tenho medo, sabe? De eles não levarem a sério o que está acontecendo, porque eles não são sérios, mas porque a leitura está sendo feita errada. Aliás, eles não têm nem treinamento de fazer leituras, porque eles nunca fizeram leitura, eles só trabalharam. As coisas sempre foram acontecendo. Não sei se tu concorda, Torres, com essa puxada aí. Não, eu concordo, Rosela, e me preocupa adicionalmente, quando tu fala assim, levaram a sério, me preocupa adicionalmente é que podem levar tão a sério e concluir que o problema não tem toda essa dimensão. Sim, né? O que faria com que a busca fosse também de muito trabalho, de muita dedicação, de muito suor, né? E a gente sabe que hoje o trabalho e o suor não vai ser suficiente para mais nada, né? O mundo virou matemática. Vocês acabam nos fazendo lembrar um exemplo que a gente discutiu aqui dentro ontem no escritório, e a nossa cultura de muito trabalho, e o empreendedor, o líder, o empresário, principalmente o patriarca, o fundador, ele se sente ligado umbilicalmente com a empresa, né? Ontem, a título de exemplo, a gente ficou sabendo que um empreendedor foi para casa. Mas foi para casa desde que montassem exatamente o escritório dele que ele tinha na fábrica em casa. Então, transportaram o escritório para casa. Então, a sala de estar dele virou a réplica da empresa. E aos poucos, a semana foi passando, os filhos começaram a notar que estavam faltando pessoas chaves dentro da empresa. E descobriram que, além de replicar o próprio escritório, eles replicou os departamentos. E as pessoas começaram a dar expediente determinado dia na casa dele. Então, assim, existe também, né, Torres? E, pessoal, falta um certo, não é preparo, mas, assim, um enfrentamento de um planejamento sucessório, né? E a gente acaba adiando, a gente mesmo adia o nosso e não quer enfrentar essa finitude da vida que veio a pandemia e pum, nos bateu contra uma parede. E talvez esses empreendedores começaram a enxergar de uma forma muito clara um grande problema, e aí as respostas podem ser simplórias, né? Porque um dia acaba, né? Aquilo que tu não quer que acabe, tu começa a ver que pode acabar, e isso traz um dilema humano enorme, né? E tu começa a entender que a gente também tem que, nas empresas familiares, ter um certo carinho nesse momento, porque falávamos ontem também aqui no escritório, pessoas estão sendo aposentadas à força na hora errada. Elas não estavam preparadas para isso, né? Alessandro, lembra que nós conversamos essa semana e falamos o seguinte, né? Estávamos conversando sobre um tema aí e concluímos, até por ouvir outras pessoas, que sucessão não é um evento, ou ele não pode ser ocasionado, inclusive, por um evento do porte de um Covid. Sucessão é um processo. Exato. Então, ali é que vem a grande... Porque quando diz assim, tá aí, se o Covid pegar o chefão lá, o pessoal está preparado? Não, a resposta tem que olhar para trás para ver se o processo vinha acontecendo. Porque senão eu te diria assim, sim, a resposta é sim, porque aquele que você foi, né? E o que ficou tem que assumir de qualquer maneira. Sem legado algum, sem preparação nenhuma. Mas por isso que era muito importante deixar muito claro que os processos não é um evento, ou nem ocasionado por um evento chamado morte ou Covid. É um processo que tem que ser construído. E essa questão, tu traz do processo sucessório, né? Me parece que tem um outro ingrediente aí muito delicado, né? Mesmo aquelas que estão com o processo sucessório em andamento, que precisam ser apressados por uma razão ou outra, né? E agora a grande razão é a própria crise, né? Uma coisa que tem me tirado um pouco o sono é o nível de preparação daqueles que vão suceder, por melhor que tenha sido o processo, para este enfrentamento. Porque também o que se sabe hoje é que, por melhor que seja a formação do sucessor, por melhor que tenha sido o processo, né, ele não teve tempo, ele nunca enfrentou algo desta dimensão. Nós nunca pensamos em preparar as pessoas para este tipo de dimensão. Isto é muito complexo, e aí recai sobre os ombros do sucessor um belo de um problema, e talvez o fim da empresa.
Talvez esse E este preço a ser pago, né, eu já ouvi falar, já conversei com algumas pessoas desistindo do processo sucessório neste momento. Porque esse abacaxi, que na verdade não é um abacaxi, é uma plantação de problema, eu não vou resolver, eu não tenho condição para. Então, é mais um ingrediente que se coloca, né, e que tornam as coisas extremamente complexas. E talvez esse seja um outro cisne negro, né? Porque tudo que nós estudamos ou tudo que as pessoas se formaram para enfrentar não serviu para nada, né? Porque as respostas não são aquilo que a gente estudou até hoje para ter. São respostas novas, uma mentalidade nova, um mindset novo. O que vem por aí? Vem um cenário de oportunidades, me parece, principalmente para empresas familiares resilientes. Mas, ao mesmo tempo, assim, nós temos que atravessar uma ponte. E a pergunta que fica é, todos estão preparados? Não sei. E isso é um... Viu, Alessandro? Me parece que, na linha do teu pensamento, as perguntas mudaram, né? Então, nós não temos as respostas ainda. Tudo é novo nesse momento aqui. E esse desafio da sucessão empresarial, ele é realmente muito grande, porque ele lida também com a ideia da finitude, né? A finitude de tudo, a finitude da vida, a finitude da empresa, com quem vai deixar a empresa que foi criada como um próprio filho, muitas vezes pelo seu instituidor. Então isso tudo é muito complexo, mas me parece que o momento que nós estamos passando tem uma vantagem muito grande, porque quem sabe aqueles que nunca encararam, e a gente sabe aqui na nossa região quantos imortais, né, nós imaginamos ter, né, ou com quantos imortais a gente cruza, aquelas pessoas que simplesmente não fazem nenhum tipo de preparação na sucessão porque acreditam que não vão morrer, ou se vão morrer, sabe-se lá quantos anos para frente. Mas esse momento aqui está trazendo a reflexão, o fato de que o evento morte é o único evento certo com um momento incerto que nós temos, né? Então, quem sabe isso seja um propulsor da necessidade, ou de se dar conta da necessidade de uma estruturação das famílias empresárias, né? Então eu gosto desse pensamento, eu acho esse pensamento interessante e tentar entender o lado positivo disso tudo que a gente está vivendo também. E eu me atrevo a dizer que toda a estrutura de governança e toda a estrutura pensada, planejada de sucessão, após esse evento tem que ser repensada, porque talvez a governança corporativa, da forma como ela foi posta até hoje, e o próprio planejamento sucessório, porque o Torres levanta uma situação, os negócios pode ser que não existam mais, tem uma cadeia de negócios que está morrendo, está se demonstrando que eles não vão suportar. Então, assim, todo o planejamento sucessório, o formato que tem, e a governança corporativa no formato que tem, precisa ser revista e reinventada. Existe um novo mundo que as respostas antigas não trazem mais solução. E isso, ao mesmo tempo que nos dá um pensamento de angústia, gera uma oportunidade para quem fizer essa leitura mais rápida e ter aquela palavra que a gente vem falando seguido, adaptabilidade, se poder se adaptar. Quem se adaptar antes é Darwin puro. Quem se adapta antes vai conseguir passar por essa ponte. Mas o grande ponto, efetivamente, é que eu acho que as respostas antigas, as perguntas novas não vão ser respondidas pela forma de pensar antigamente, seja através da governança estruturada ou seja através do plano de sucessão posto anteriormente. A governança é muito importante, sim, mas nós vamos ter que criar condições e adaptações nela para esse novo mundo. Mas olha só, gente, quando vocês falam em a governança, sim, o mundo mudou, certo? Eu concordo, ele mudou. Mas quem já exercitava comitês, quem já exercitava conselhos de sócios, quem já exercitava os sistemas de planejamento, quem já exercitava processos sucessórios, pensando em deixar legados e tudo mais, certamente estes estão mais preparados para se adaptar. Agora, quem nunca teve, que já não acreditava lá atrás que isso era importante, ele acho que vai demorar um pouquinho mais para se adaptar nesse novo mundo. A não ser que ele seja realmente
que ele acorde no dia e diga assim, ó, o mundo mudou e eu vou mudar também. Ok? Mas se tivesse exercendo coisas anteriores, certamente seria mais fácil dar continuidade agora a esses processos. O Luiz está trazendo um ponto que me parece central desse debate, né, Luiz? E a gente volta ali para a organização, o tamanho da governança, ou a existência ou não da governança nas empresas, né? O questionamento que fica é porque quanto mais líderes tu tem numa organização, né, quanto mais multidisciplinar isso é, ou quanto mais lideranças tu tem à frente do negócio, mais fácil de tu seguir, porque talvez nem todos tiveram que ir para casa, alguns tiveram, ou outros vão permanecer, ou mesmo na falta efetiva de alguém, né, uma falta permanente é mais fácil de fazer, ou seja, em resumo, tu já preparou de alguma forma a sucessão, né? O que fica é aquelas que não fizeram isso, que é uma grande parte, né, das empresas aí, que não fizeram, que acreditavam que aquele ser sozinho, né, podia tocar e agora se vê ausente. Será que essa mentalidade muda de forma abrupta? Ou seja, nós precisamos efetivamente ter um modelo diferente de governança, ou precisamos ter governança, o mínimo que seja, para que as empresas perdurem. Não, mas ou seja, Abel, eu acho que de todos os grandes líderes que estão por aí, daquelas pequenas empresas que se acham os imortais, poucos vão se adaptar. Eu não acredito em milagres, sabe? Eu não acredito em transformações abruptas assim de imediato. Alguns vão mudar. Agora, aqueles que não tinham, que não acreditavam em nada desses modelos não consegue nem entender o que é a palavra mínima assim, de governança, esses vão sofrer muito. Mas, Luiz, eu vou aproveitar então o gancho aqui e pedir a ajuda do Torres. Se estes não mudam, né? Os que vêm atrás, será que já não vêm com uma outra visão e querendo mudar, digamos assim, Torres? Será que é possível? Sem dúvida uma possibilidade, né? Assim, interceptar o nosso futuro. Esse é o nome do jogo. Tá? Não me avisaram que ia mudar a nave, não me avisaram que ia mudar a motorização, tá? Me encheram de roupa de proteção para viajar em algo que eu não sei o que é. Tá? E quando a gente fala, né, o mundo mudou, os negócios mudaram, não mudou nada ainda. A gente não tem a menor dimensão. Sabe que é um bocado de coisa acontecendo, mas o que está por vir ainda leva 90, 120 dias. Não mudou perto do que está por mudar. Por vir, né? E estes que, Abel, nessa tua provocação, né, essas pessoas que aparentemente, né, se prepararam, porque, vamos lá, nós temos que separar de novo, algumas empresas têm sucessores pensando em mudar tão logo possível. Esse logo possível pode ser entendido de várias formas, né? Meu pai foi para casa e eu mudo. Tá? Mas ele tinha uma concepção de mudança provavelmente diferente daquela que vai precisar. E aí, de novo, né? É um quebra-cabeça, assim, muito, muito, muito complexo, né? As peças desse quebra-cabeça estão distribuídas mundo afora. E sair por aí vai ser complicado e difícil de encontrar, né? Aquelas que têm processos de gestão, e aí também separando, né, os dois níveis de governança, a governança corporativa e a governança executiva. Né? Aqueles que têm uma estrutura de governança executiva, que são níveis de autoridade e poder organizados na empresa, compartilhados, né? Você não me vem até de uma história e de uma experiência interessante nesse aspecto, né, que é a escola de onde ele vem. Né? As famílias se sentem mais seguras. Porque o primeiro grande papel de uma governança executiva é assegurar a sobrevivência dos negócios e não assegurar o conjunto de histórias da família. É diferente uma coisa da outra. Então, estes que vêm aí, alguns vão acertar, muitos vão errar e um bom número, entre aspas, vai fugir da raia. Me parece, Torres, assim, que tu traz um ponto muito bacana na empresa familiar, que eu acredito nela. Eu sou um grande entusiasta da empresa familiar profissional, porque me parece que ela, se o líder e a família empresária que não tiver um pensamento rígido, sem rigidez, ela dá respostas mais velozes, com uma união muito mais forte, e ela tem algo que a gente pode chamar de resiliência, ou então a gente pode chamar assim, que ela tem uma capacidade de sentir dor
em prol de um objetivo maior, muito maior que outras. Então, se essa família empresária entender o momento, e muitas estão entendendo, e se voltar para dentro e se irmandar sem pensamento rígido, com pensamento flexível de buscar soluções, o grande trunfo delas me parece que vai ser a velocidade para adaptação. São muito mais rápidas as adaptações que empresas, às vezes, Luiz, nesse ponto que eu quis antes comentar, com uma governança, às vezes, muito estruturada, uma forma de pensar muito rígida. Me parece que faz 60 dias que nós estamos assim, um pouquinho mais, e mudou tanta coisa, e o Torres provoca e não mudou nada. Né? Mudou um monte de coisa e nem parece que perto do que vem para mudar. Então, talvez as empresas, as famílias empresárias, as empresas familiares, tenham uma oportunidade que talvez muitas empresas chamadas profissionais, não familiares, sofram mais para fazer essa pivotagem. E tem alguns segmentos em que também começam a aparecer discussões extremamente interessantes, né? Que também vai gerar um novo conjunto de problemas, que são empresários, né, empresas familiares, empresários que hoje estão pensando seriamente em encerrar as suas atividades e preservar o seu patrimônio pessoal e familiar em detrimento ao patrimônio empresarial, vamos chamar assim, né, o que vai gerar outra série de muitas outras consequências. Eu conheço alguns que assim, não faz mais sentido eu continuar, apostar, eu já construí algo até aqui, por que eu vou colocar em risco o que eu já construí? É uma outra discussão que começa a aparecer. Né? E aí, alguns sucessores sendo preparados para suceder aquilo que não vai existir mais. E Torres, olha só um gancho, assim, quando tu fala em líderes, né? O perfil do líder também, ele talvez tenha que dar uma adequada, porque hoje, se eu pensasse numa empresa familiar média, o líder que eu escolheria é um líder com capacidade de relacionamento humano, sabe? Que pudesse somar as inteligências disponíveis numa empresa. Então, o número 1 vai embora, o líder sucessor. Quem sabe seja um comitêzinho sucessor, quem sabe tenha... eu acho que o mundo está mudando para isso aí, de ouvir mais esse novo líder. Ele não é aquele cara que constrói, que vai lá no banco, tem crédito, sai comprando coisa. Ele vai ter que construir uma nova relação. E eu concordo contigo, não mudou nada ainda, porque nós nem saímos de casa ainda para ver o que aconteceu ali fora. A única coisa que a gente está vendo é o trator sem freio descendo a ladeira aí, e quem é que vai segurar? As consequências, gente, se alguém souber das consequências, portanto, saberá quanto está o dólar daqui a 90 dias, e o que vai acontecer, esse cara está rico, né? Mas isso hoje não existe, né? Eu vou colocar um assunto que eu acho que valeria um outro podcast, o podcast 3, né? Que a gente fala bastante aqui sobre a empresa familiar, mas eu queria trocar para a família empresária. Como é que vocês estão enxergando assim o impacto que a família empresária está tendo ou vai ter? Porque muitas das vezes a característica desse líder da empresa familiar é ser um cara trabalhador e fechado. A família está acostumada com uma forma de experienciar a vida, e essa forma pode mudar. Talvez a família, às vezes, nem esteja preparada para ser uma família empresária, e esse líder, esse pai, vai ter que chegar em casa e começar a dizer, gurizada, mudou, né? Mudou um pouquinho. Começa por aí, né? Que a mesada diminuiu. Né? A mesada diminuiu. A viagem para Disney não tem mais. Né? O curso em Stanford está cancelado. Alessandro, se eu puder pegar o gancho aí do teu questionamento... a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade em avaliar a repercussão que tem uma crise, seja ela qual for, mas esse momento é uma crise que nós estamos passando na família empresária. Porque, muitas das vezes, a família é toda constituída profissionalmente ao redor da empresa. E a empresa tem um desempenho satisfatório e vai gerando resultados que todo mundo fica bem, e todo mundo consegue viver dignamente a partir daquilo. E quando falta o pão, todo mundo grita e ninguém se entende, né?
Então começa a aparecer problema que antes não existia. E as pessoas começam muitas vezes a voltar às reflexões a respeito dos papéis que exercem dentro de cada empresa familiar. E aí é que um sai para um lado, vai fazer uma coisa, o outro sai para o outro lado, vai fazer outra coisa, e às vezes aquela associação que não estava bem preparada, ela se extingue. E aí fica o fundador pendurado, né, numa empresa que ele achava que ia passar para os filhos e não vai passar para os filhos porque eles não souberam lidar bem com esse momento de crise. Então, a gente tem um desafio grande aí, enquanto ajuda, né, que nós prestamos às empresas familiares, também para baixar um pouco o nível de ansiedade nesse momento e tentar fazer com que as pessoas entendam que tomar decisão no meio da tempestade pode não ser o melhor. Então, quem vê de fora também tem um papel importante aqui de, às vezes, colocar os empresários numa analogia de um barco, né, mas de baixar as velas e deixar passar a tempestade. Bom, passou a tempestade, vamos subir vela de novo e vamos restabelecer os lugares aí de cada um dentro do barco. Acho que é algo que a gente precisa refletir bastante também, viu? Mas, Fadarnelli, olha só, eu tô ainda amarrado àquela primeira questão que veio na mesa, quem que vai sobreviver mais? Sabe quem vai sobreviver mais? Mais uma coisa que eu tirei da tua explicação aí, da tua fala, aquelas pessoas que acreditavam nos conceitos de mandar seus sucessores estudar, se preparar, entender o mundo, esses caras teoricamente estariam voltando, né? Porque aquelas que ficavam em casa, vivendo a mesma experiência, a mesma referência do pai, da mãe, do tio, do cunhado, do primo, e que não estavam lá para o mundo, essas vão sofrer mais. Mas esse conceito, quem fez isso, quem mandou seus sucessores estudar, é mais um ingrediente de sucesso, de adaptabilidade desse novo momento, mais capacidade para entender esse novo momento. Tu sabe, Luiz, tu traz uma coisa fantástica aí, que quando tu fala em estudar, é viver experiências novas, né? Seja através do estudo, seja através de emprego, seja através de experiências profissionais em outros locais, né? E aí tu falando me deu um insight aqui fantástico. Vai sobreviver mais facilmente, vai se adaptar mais facilmente essas empresas familiares que vão conseguir trazer para o seu interior, com o sentimento da empresa familiar, essas novas competências, esses novos skills, essas novas atitudes, mas também assim, e aí, Torres, eu queria que tu me ajudasse a pensar, eu vou trazer essas novas competências sem deixar as competências antigas de lado, porque assim, eu vou olhar para o meu legado e eu vou olhar para aquele líder e vou falar com ele, e vou trocar ideias com ele, porque ele também passou por outras crises que eu não posso deixar de ter esse entendimento. Então, se eu tiver essa adaptação que eu trago de fora e ouço a voz da experiência, me parece que começa a ter uma conclusão bacana de como as empresas familiares podem atravessar esse momento. O que tu acha, Torres? Não, sem dúvida. Aproveitar o passado, sob o ponto de vista como referência, né? E não como o futuro, ajuda muito no processo sucessório a que eles estão chegando, né? É preciso só ter clareza de duas possibilidades, né? De um bom aproveitamento, né? De um aconselhamento, de uma orientação, mas também o risco da teimosia do passado. Né? Ou seja, continua cortando a grama do jeito que eu mandava cortar. Mas senão não ia ter desafio nenhum, né? Talvez tem que ter esse tipo de... Mas assim, gente, o equilíbrio neste momento é fundamental. Né? A experiência, um conhecimento do passado e do presente é fundamental. A preparação daqueles que estavam mundo afora se preparando, né, para repensar e tentar juntar soluções, né? Acabou, mas não é de hoje, né, que se fala isso, mas acabou definitivamente a empresa do homem só. Não existe essa possibilidade, está claro. Não existe mais o herói. Não existe, né? Aliás, esta crise não é para herói.
Não, o herói, ele vai levantar a capa, vai sobrevoar o telhado e vai cair. É pro estrategista, né? É pro estrategista. Vai acabar numa UTI, o herói. Vai acabar numa UTI, né? Assim, a ação, ela até pode ser simples, mas a inteligência que determina a ação vai ser exigida. Né? E uma questão que eu acho que vem assim, com muita intensidade é o colocar fora, não os valores da família, não os princípios da família, mas em alguns casos o produto, o negócio, a forma, né, de fazer negócios. Tá? O reposicionamento vai levar um enfrentamento enorme. Né? E aí eu trago uma outra questão também, que é o reposicionamento da empresa familiar ou da família empresária na sociedade. Da mesma forma que não é hora para herói, não é hora para covarde. Não, de jeito nenhum. Né? Fugir agora só... Não tem nem para onde, né? Não tem nem para onde. Né? O mundo ficou pequeno para todos nós. Né? Agora, tem essa questão também da representatividade na sociedade. Isso é outra questão que dentro de casa tem uma influência e um peso muito interessante. Né? Tem muito jovem que representa a sua família numa sociedade elitizada que vai sofrer bastante. E vai voltar para casa, vai levar isso para casa, que de alguma forma vai refletir lá na empresa. Pegar esse gancho, Torres, que me parece importante, a questão da extensão da sucessão, né? Porque a sucessão, é pensar em quem permanece na empresa, mas também é em pensar quem vai ficar fora da empresa, né? Porque esse é o grande... É uma escolha que tem que ser feita, né, Fadanelli, Luiz? Quer dizer, a sucessão ela tem que pensar em todos, inclusive naqueles que vão estar ausentes do negócio. Quer dizer, isso pode tornar mais palatável também a discussão disso, porque não significa que quem está fora está abandonado. Talvez está num outro projeto ou num outro contexto, né? Porque a gente precisa, sim, preservar a empresa. Ricardo, nesse aspecto, eu gosto de duas palavras nas empresas familiares. A primeira delas é aptidão e a segunda delas é humildade. Que todos consigam entender quais são as características que podem fazer com que a sua posição como executivo ou fora da empresa exerça influências positivas para o negócio. Em outras palavras, é que cada um tenha a humildade de entender: eu sou mais importante para a empresa estando fora, mas tendo algum tipo de influência familiar positiva para o negócio, do que estando dentro, e ao mesmo tempo aqueles que têm aptidão executiva, e isso é uma coisa que o Alessandro falou no começo aqui do nosso encontro. Eu sou um defensor também de família, de empresas familiares, e na minha cabeça sempre o familiar que tiver a mesma aptidão e a mesma competência, ele vai ter o diferencial do sangue, e que ele vai empreender ainda mais esforço para que aquele negócio dê certo, porque ele carrega um legado. Então, em igualdade de condições, o familiar deveria ter, sim, um tratamento diferenciado. É mais ou menos uma ideia de permanência de legado desde que as aptidões estejam, né, presentes. Então, eu gosto dessa ideia de aptidão e humildade, que cada um saiba identificar o seu papel. Luiz, quer fazer um comentário para nós, Luiz? Olha só, Abel, essa provocada que tu dá me remeteu uma experiência um pouco vivida e um pouco aprendida, né? Onde escolhi uns para tocar o negócio e outros não. E as coisas, para fazer isso, Abel, tu também precisa voltar um pouco e tem que ter um comitê de família, um comitê gestor, a holdingzinha organizada, o claro conceito do que é a remuneração do capital, do que é a remuneração do trabalho. E as empresas tradicionais como um todo, que nós conhecemos, médias, elas misturam tudo, chefe. Então fica difícil tu, na hora de fazer uma escolha por alguém, dizer assim,
esse que tem humildade, que tem capacidade, vai tocar o nosso capital e vai ter a remuneração adequada para tal, e vai ter um comitê por trás definindo a distribuição de dividendos, acordo de sócios, fazendo que todos o contexto... Porque onde é que dão as brigas familiares normalmente? Quando tu pega alguém da família viajando na Europa e eu não consigo pagar o colégio do meu filho, então o meu irmão que está ligado à empresa faz, eu não... Estas coisas. Gente, por que só 10% das empresas familiares passam da terceira geração? Isso aí não é um número que eu estou inventando. Abre o primeiro livro que tu lê aí sobre estatística e vamos voltar para Bento, gente. Fechem os olhos aí. Lembra de famílias extremamente tradicionais ali da região. Por que elas não foram para Bento? Elas não seguiram adiante? Os temas são sempre os mesmos. Muda só um pouquinho da intensidade. Então, sim, fazer escolhas, Abel, é tremendamente necessário para o negócio seguir. Mas tem outras coisas que vêm por trás disso, que são esses tais comitês. E alguns conceitos também. As pessoas precisam entender esse processo. E quando tu falas, né, Fadanelli, Alzelame, em humildade, né, não é imaginar que o camarada vai à frente do público interno e diz que agora é para vai reduzir a sua remuneração em 50%. Isso não é humildade, né? Imaginando que todos os outros vão fazer a mesma coisa. Isso é prepotência. Porque né, na verdade está esperando um comportamento igual ao dele, que é autoritário, né, que é uma prepotência, né, e não é uma iniciativa pensando só nele, é uma iniciativa pensando que todos seguirão ele para benefício dele, não necessariamente do todo. Isso também tem muito por aí. O Luiz trouxe o número de 10% das empresas familiares que permanecem na terceira geração. Esse é um número que sempre me fez pensar bastante. Se é 10, 15, não importa. O que importa é que são muito poucas, né? E as respostas que a mim me trouxeram, ou eu as conclusões que cheguei, é que elas foram aos poucos também se profissionalizando e talvez deixando de ter um controle só familiar. Mas, assim, de qualquer forma, existem empresas muito importantes na região e no país de controle familiar que souberam vencer os desafios. E eu tenho certeza que os valores, a cultura dessas empresas familiares vão permitir a muitas delas, se tiverem esse pensamento mais flexível, e ultrapassar esse momento. A gente está enxergando formas criativas de empresas familiares da região fantásticas, com muita responsabilidade social. Né? E a gente crê muito nisso, que esses valores, essa necessidade, até às vezes, de manter o legado por uma questão de honra familiar, vai permitir que as empresas familiares tenham uma performance mais positiva, desde que o pensamento rígido não prevaleça, em que eu sempre assim cortei a grama, tem que cortar assim. Não, talvez nem grama mais tenha para ser cortada. A gente tem que começar a pensar de uma forma diferente. Então, eu gostaria de propor uma forma de visão, indo ao final do nosso podcast, quais são as coisas positivas que vocês enxergam que poderiam as empresas familiares já começar a cheirar para logo ali começar a executar? Eu acredito que se o número 1... Por isso que eu acho que o número 1 tem que ser uma pessoa realmente agraciada, bem remunerada, bem protegida, bem massageada. Porque a vontade, se o número 1, só acontece sucessão, eu acredito nisso. Só acontece sucessão se o número 1 assim o quiser. É ele quem tem que patrocinar, é ele quem tem que puxar, porque é ele que tem que sonhar com a perpetuidade da companhia. Se o número 1 é um número 1 que quer realizar a sua própria caminhada, ele não quer pensar nos outros. Eu conheço número 1s e donos de empresa que dizem assim: meu maior desejo é perpetuar a minha empresa. Este vai gerar e vai proporcionar um processo sucessório adequado. Aquele que diz assim: eu sou imortal, e não precisa dizer,
é só as suas atitudes, nem o Covid me pega, esse não vai patrocinar o processo. Por isso que eu acho que assim, nessa saída, se eu fosse um líder de uma família empresária, eu me perguntaria o que eu quero da minha empresa. Se eu quero fazer com que ela seja o meu instrumento enquanto eu viver, ou quero realmente fazer algo maior e perpetuar essa companhia. Porque se ele disser perpetuar, ele certamente estará dando passo para um processo de continuidade da empresa. Dentro dessa linha que o Alessandro provoca, assim, em termos um ponto forte da empresa familiar que auxilia no futuro, né? Eu acho que é a possibilidade de tomar decisões ousadas. Acho que isso é um fator preponderante na empresa familiar. É claro que essa ousadia tem que estar acompanhada de inteligência. Então, se tu podes tomar decisão rapidamente, o empresário pode, tá? Tem autoridade para isto, é reconhecido por isto, coloque inteligência dentro da sua empresa e faça as coisas acontecerem com a maior velocidade possível, porque nós vamos errar muito. Então, coloca a velocidade, decide, corrige, decide, coloca a velocidade. Esse vai ser nossa vida daqui para frente durante um bom tempo. E ele tem essa autoridade para fazer. Para mim, isso é um grande ponto forte. Pegando um pouco do gancho do Zelame e do Torres, o Zelame fala no questionamento do empresário, né, do instituidor, de ele se perguntar o que eu quero e isso refletir na perpetuidade do negócio. Mas na empresa familiar, o Zelame, me parece que também é um momento interessante de os sucessores, né, os filhos também se perguntarem o que querem, porque muitas vezes o pensamento de perenidade do pai com relação à empresa, ele foi introjetado na cabeça dos filhos, sucessores, e eles acabam entendendo que é aquilo que eles realmente querem, muitas vezes não é bem essa a realidade. Então também é um momento de se pensar nisso. E eu gosto muito quando o Torres fala da possibilidade de tomar decisões ousadas e rápidas, porque essa característica é que vai diferenciar as empresas vencedoras daquelas que vão provavelmente enfrentar muitas dificuldades e quem sabe até morrer. A gente vê, e isso é uma coisa que chama muita atenção, tem algumas empresas que são líderes hoje, né, ou eram líderes antes desse momento que nós estamos vivendo, e que se deram conta que se elas continuarem fazendo o que elas faziam, elas provavelmente deixam de ser líderes, e aí precisa de coragem para mudar quando está no topo. E isso é uma coisa muito importante também. Então muitas empresas vão ter que se adaptar mesmo estando no topo. Porque o novo, aquilo que vem pela frente, muito provavelmente vai ser diferente daquilo que elas viviam. Então coragem e ousadia na tomada de decisão com inteligência e estratégia. E isso é que vai diferenciar as empresas vencedoras e as empresas familiares da mesma forma. Só para fazer uma pequena intervenção, eu prefiro pensar em discutir o que não quer, não aquilo que quer. Está tão enraizado o que quer que tu não muda mais. E se tu discute o que não quer, talvez não chegues num outro querer. Filosófico agora, Torres, né? Mas nessa linha, a empresa familiar também me parece que ela tem o coração, né? Ela tem essa assumir risco, é verdade, né, Torres? E a agilidade que o Alessandro falou antes, quer dizer, eu vou fazer e pronto, né? Afinal de contas é meu sobrenome que está aí. Às vezes correndo alguns riscos que até, né, questionáveis, mas enfim, tem essa visceralidade, né? E ela vai para frente. Pessoal, nós já estamos falando há um bom tempo, acho que a gente trouxe bastante insights aí para quem nos ouve. Vamos para a rodada final e o desafio é definir a palavra que define, né? Então, vamos lá, Luiz, Fadanelli, Torres, obrigado pela presença de vocês, obrigado aí pela inteligência de vocês que estão emprestando aí para os nossos ouvintes. E quem se arrisca dando um tchau já aí, definir a palavra que define empresa familiar e esse momento atual aí? Aproveitem para interceptar.
Interceptar, para mim, é a palavra-chave. Eu tô pronto para dar um tchau, agora a palavra eu não tô pronto ainda. E eu já sei a palavra, mas não consigo dar o tchau agora. Que tá tão bom isso aqui que dar tchau é difícil, mas... Eu acho o seguinte, ó, Então, obrigado aí pela oportunidade, pelo papo que é muito bom, muito presente, muito atual. Eu acho que as empresas, de uma maneira geral, e sobretudo essas de família empresárias que tinham algum conceito, elas vão ter muito mais oportunidade de sair dessa crise, né? Que tinha um conceito de dívida, tinha um conceito de crescimento, tinha bons conceitos de meios de distribuição, de e-commerce, do mundo moderno, das redes sociais. Estas empresas certamente terão uma oportunidade muito maior do que as outras mais tradicionais. Gostei da palavra do Torres, assim... Ele fala em ousadia, é a capacidade que o empresário tem de fazer uma mudança grande no seu negócio. Porque ele sempre mandou e ele pode botar esse rumo. É ele ter coragem, fazer a leitura correta e ter coragem. Agora, acho que ousadia talvez seja uma palavra importante para olhar para trás e dizer, não é mais a mesma coisa, o mundo mudou. Eu, ao fazer esse fechamento, Abel, primeiro dizer que foi um prazer e que eu aprendi muito com todos vocês. Aí realmente eu já achava que ia ser muito bom no início e agora eu tenho a convicção de que foi excepcional. E a palavra que define para mim é evolução. Essa é a palavra que define para mim. E a evolução baseada no superar obstáculos esses que instiguem a criatividade e que a criatividade traga a inovação. Tudo isso de uma forma muito organizada e muito ajustada aos novos interesses, que podem não ser aqueles interesses anteriores. Talvez agora os interesses sejam um pouco diferentes daqueles que nós tínhamos antes. Então, a palavra é evolução. Também quero agradecer, né? Muito bacana estar com vocês, com esta frequência que a gente tem estado, né? Se nós olharmos assim, o nosso pequeno quórum aqui também, ele é um quórum interessante, né? Alguns mais velhos, como o Luiz e eu, nessa ordem. O Zé, o Alessandro, o Abel já mais jovens, né? O Rodolfo que nos apoia aqui em todo o processo de comunicação, né? E eu vejo assim, gente, para mim a palavra-chave é fazer, né? Fazer com ousadia, fazer com inteligência, fazer com rapidez, com velocidade e se permitir errar. E aí, mais uma vez, a velocidade vai ser fundamental para corrigir. Não tem outro caminho, na minha opinião, agora, do que fazer, errar, corrigir e fazer de novo. Isso é jovem, então. Isso é jovem. Ser jovem. Fazer rápido. Fazer rápido. Eu vou quebrar o protocolo e, como anfitrião, hoje eu vou também pedir a permissão para definir a palavra que define, ainda mais num programa dedicado a uma discussão sobre empresas familiares. E se eu puder mudar um pouco, hoje a palavra que define é o nome. José Eugênio Farina, a quem o escritório dedica o programa de hoje como líder empresarial, líder comunitário e exemplo de empresário familiar. Depois das palavras do Alessandro, então, nos resta só encerrar aqui, né? Nesse dia 28 de maio de 2020, o nosso segundo podcast, agradecendo mais uma vez do fundo do coração José Fadanelli, Luiz Ozelame, Sérgio Torres, em nome do Alessandro e meu e aqui da Dupont Spiller Advogados. Valeu a parceria de vocês aí, pessoal. Um grande abraço.